Olá, galerinha Direito Civil 3, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início aí aos nossos estudos da transmissão das obrigações, dando continuidade aí na nossa disciplina, de Direito das Obrigações. Hoje nós vamos entender, pessoal, que a relação jurídico-obrigacional, ela admite transmissões na sua composição, tanto no polo ativo como no polo passivo. Embora isso seja muito mais difícil de acontecer no polo passivo, tá? Porque isso atingiria de modo direto, o patrimônio do devedor. Então, acontece muito mais na transmissão no polo ativo, aquele que tem para receber. Então, nós temos mais cessão de crédito do que cessão de débito. Dentro desse contexto aí, ela pode acontecer essa cessão tanto mediante a sucessão hereditária, quando há substituição de sujeitos pelo evento morte, ou a título particular, que são os famosos atos intervivos de transmissão das obrigações, ok? Nós temos autores conceituados dentro da doutrina que vai falar que todos esses direitos eles são suscetíveis de uma avaliação pecuniária dentro da estrutura do direito civil, E se ele é próprio de uma avaliação pecuniária, o que é isso, professora? Se ele pode ser convertido em dinheiro, ele logo tem transmissibilidade. Tudo aquilo que é de vertente patrimonial, automaticamente, na visão da maioria doutrinária, pode ser transmitido, certo? Dentro dessa concepção, então, nós vamos ver que o ato determinante dessa transmissibilidade das obrigações, a doutrina vai chamar de cessão. Então, o que é cessão? Cessão de crédito, por exemplo, é a transmissão desta obrigação, é a transmissibilidade das obrigações, tá? Que vem a ser, na prática, uma transferência negocial, de um direito, de um dever, de uma ação ou de um complexo de direitos e de deveres, de bens, de modo que esse adquirente, que nós vamos chamar de cessionário, aquele que recebe, exerce uma posição jurídica idêntica à do sujeito que ocupava de modo anterior a essa relação jurídica, que figura aí como cedente. Então, dentro da cessão, nós vamos ter o cedente, que é aquele que passa, e o cessionário, que é aquele que adquire. Eu tenho R$500 para receber do João. Eu passo, eu vou ceder para a Ana Clara esse valor. Se eu estou cedendo, eu sou a cedente, a figura anterior da relação. A Ana Clara que vai receber é a cessionária, que é a que está recebendo ali, adquirindo, e o João, continua sendo o sujeito que vai realizar o pagamento. Só muda para ele para quem pagar, mas ele continua tendo a obrigação de pagar. Ok? Nessa parte introdutória? Voltem aí, façam as anotações, pega o caderninho de vocês, é um iniciozinho mais teórico e logo nós vamos para a parte mais legislativa mesmo. Então, nós vamos ver que essa transmissibilidade, sendo o direito das obrigações um direito que versa sobre questões pecuniárias, logo a doutrina entende que ela é passível de transmissibilidade. Não foi isso que eu disse para vocês? E que essa transmissibilidade pode existir tanto no polo ativo como no polo passivo? Então, nós vamos ter ali basicamente 3 espécies dessa cessão, que é essa transmissão negocial. A primeira, nós vamos estudar isso muito mais profundamente, só estou fazendo uns aportes introdutórios, é aquilo que nós chamamos de cessão de crédito. Então, cessão de crédito vai ser aí a cessão negocial, onde o credor, eu tenho para receber, transfere a outrem, seus direitos na relação obrigacional. Então, o cedente cessionário transfere um direito que ele tem na obrigação, na relação obrigacional. Por isso que a cessão de crédito, eu tenho um valor para receber e eu transfiro esse valor para uma outra pessoa, criando aí uma relação de cedente cessionário desse valor, desse ativo, que eu tenho para receber, ok? A outra modalidade é a chamada cessão de débito. O que é a cessão de débito, professora? A cessão de débito, ela constitui aí um negócio jurídico pelo qual o devedor, eu devo e eu transfiro a outro a minha posição na relação jurídica.
sem acarretar aí a criação de uma nova obrigação. Então, não é uma nova ação, não é a criação de uma nova obrigação, né? E nem extingue a relação anterior. Só há aí uma modificação subjetiva. Isso a gente estudou lá dentro de Direito Civil 2, né? Quando há a modificação subjetiva e objetiva na relação. Então, aqui vai continuar sendo o mesmo objeto a ser cumprido, a única coisa que muda é o sujeito. Eu devia R$100 para o Antônio, então eu tenho o que com o Antônio? Eu tenho um débito, não é assim? E aí eu vou fazer uma espécie de compensação, por exemplo, eu tenho que pagar R$100 para o Antônio, e o Antônio ele tem que pagar R$200 para Maria. Aí ele fala assim, não, Isabel, ao invés de você pagar para mim, né, você vai pagar para a Maria. Fizemos aí uma modificação, o quê? Modificamos a pessoa que tinha para receber, uma modificação no polo ativo, né? Isso pode se dar nas duas vertentes, nas duas pontas da relação negocial, certo? A outra possibilidade é a chamada cessão de contrato. A cessão de contrato é talvez a mais comum, a cessão de crédito também acontece muito, mas a cessão de contrato, por que eu estou dizendo que ela é muito comum? Porque nela você vai passar tudo, a sua inteira posição contratual, né? Então, sucede aí na transferência a terceiro do complexo contratual, que pode ser que nesse contrato eu tenha direitos e obrigações, obrigação de pagar, direito de receber, então você vai passar para outra pessoa o complexo da sua posição contratual, certo? Vai passar de modo inteiro aí essa posição contratual. Nós vamos iniciar tratando então, anotem aí no caderninho de vocês, cessão de crédito. É o nosso primeiro tema de aprofundamento, ok? Na cessão de crédito, pessoal, vai acontecer um negócio jurídico bilateral, né, no qual o credor ele transfere a outro aí os seus direitos na relação obrigacional. Nós já vimos que é uma transmissão obrigacional, onde eu tenho ativos, né, eu tenho valores para receber e eu transfiro isso daí. O terceiro a quem o credor, né, a quem tem para receber, transfere sua posição na relação obrigacional, independente da anuência do devedor. Olha só, eu tenho que receber R$200 do Antônio. Se eu pego esse meu crédito e faço uma cessão de crédito para a Maria, o Antônio não tem que me autorizar, tá? Eu só vou o quê? Eu só vou comunicar a ele para que ele saiba agora que ele não tem que pagar a mim mais, ele tem que pagar para a Maria. Mas ele não tem que autorizar, não precisa de uma anuência, tá? É uma mera comunicação. Certo? Isso é muito importante, cai em questões, ok? Então, o credor, ele transfere os seus direitos aí, ele vai ser denominado cedente. O terceiro que recebe esses direitos é denominado aí de cessionário, tá? E aquele que tinha que pagar continua sendo ele mesmo e ele não tem que autorizar, ele só precisa ser comunicado. Tranquilos, pessoal? Nós vamos ver que, para que aconteça uma cessão de crédito, é necessário atender a alguns requisitos. Os requisitos aí da cessão de crédito, eles estão dispostos nos artigos 286 e 287 do Código Civil, tá? E eles dizem respeito aí ao objeto, à capacidade e à legitimação. Em regra aí, todos os créditos, eles podem ser objeto de cessão, tá? Tendo título ou não, então não precisa ter um título de crédito para o crédito ser cedido. Pode estar vencido ou pode estar por vencer, tanto faz, tá? Não precisa. Salvo se a natureza da obrigação ou a forma imposta por lei ou a convenção que foi realizada entre as partes vedarem a cessão de crédito, mas se não tiver uma vedação expressa, né, vai poder acontecer aí essa cessão. Em regra, todos os créditos podem, vencidos ou não vencidos, tendo título ou não. Isso nós vamos visualizar lá no nosso artigo 286, tá? E essa cessão, ela pode ser total ou parcial, eu posso passar o crédito todo ou só parte do meu crédito, tá? E ela vai aí abranger todos os acessórios do crédito, né, como juros, direito de garantia, todas as questões anexas aí a esse crédito serão repassadas, certo? E nós temos uma listinha exemplificativa que a doutrina sempre traz de créditos que não podem ser cedidos, né?
A primeira colocação é pela sua natureza. Algumas naturezas de crédito que têm característica personalíssima, por exemplo, dentro do direito de família, direito a alimentos, por exemplo, não pode ser cedido. Crédito de salário dos funcionários, crédito decorrente de direito sem valor patrimonial, né, de valor sentimental, não pode. Ligado aí a todos os fins assistenciais, tá? Bolsa de governo, auxílio emergencial em tempos de crise. Os créditos que não podem ser individualizados, que estão aí numa relação de condomínio, créditos futuros que ainda não foram liquidados, tá? Alguns em virtude da lei. Então, no nosso artigo 520 do Código Civil fala que a seção de direito de preferência, por exemplo, o inquilino tem o direito de preferência de comprar o imóvel que ele loca, ele não pode ceder. O benefício de justiça gratuita não pode ser cedido, a indenização derivada de acidente de carro, direito de herança de pessoa viva, conforme o artigo 426, créditos já penhorados, de acordo com o artigo 298, e aquilo que pode ser estabelecido pelas partes, tá? Deixando de modo que o crédito não possa ser cedido, certo? Essa cláusula proibitiva da cessão, ela não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação, conforme a segunda parte do artigo 286. Então, tudo pautado na livre convenção, na manifestação da vontade livre consentida, emanada pela boa-fé dos contratantes. Então, essa limitação na cessão de crédito, ela pode existir tanto em virtude da natureza do crédito, quanto em virtude de lei, como por convenção das partes aí. Tranquilos, pessoal? Nós temos aí algumas espécies de cessão de créditos, né? Cessão de crédito, que vale a pena a gente dar uma aprofundadinha em relação a isso. A cessão de crédito, ela vai resultar em regra da declaração de vontade aí entre o cedente, né, que é aquele que cede, o cessionário, que é o que recebe, através de título, seja gratuito ou oneroso. Nós vamos ter então cessão de crédito aí a título oneroso, que é quando o cedente, aquele que cede, garante a existência e a titularidade do crédito no momento da transferência. Então, eu estou, te vendendo um cheque, né? Eu tenho um crédito para receber, o cheque, o famoso descontar cheque, venda de cheque, vocês conhecem, né? Eu tenho um cheque para receber de 10 mil reais, eu preciso emergencialmente, eu te passo esse cheque, você me dá 9 mil reais, você vai ter R$1.000 de lucro, ou a gente vai colocar uma porcentagem em relação a isso. Eu vou ter que o quê? Que garantir a existência e a titularidade desse crédito no momento da transferência. Quando eu faço uma cessão de crédito gratuita, que eu não vou ganhar nada em relação a isso, eu só vou ser responsável por alguma coisa se futuramente tiver aí um procedimento de má-fé. Mas se não tiver procedimento de má-fé, eu não sou responsável nem pela existência, nem pela titularidade desse crédito. Isso vocês conseguem ler lá no artigo 295 do Código Civil. Então, como eu já falei, além de ser a título oneroso ou a título gratuito, essa cessão de crédito, ela pode ser também total ou parcial, tá? Embora nós não tenhamos aí no nosso Código Civil um artigo que fala de maneira específica sobre essa possibilidade de ser total ou de ser parcial, tá? Mas tem uma aceitação jurisprudencial e doutrinária e na prática acontece, ok? Nós temos ainda a cessão de crédito chamada de cessão legal, como por exemplo, a questão da subrogação, da cessão dos acessórios, tá? Quando tem cláusula penal, quando tem juros, quando tem garantias, que é aí uma consequência da cessão da dívida principal. Quando nós temos aí a cessão ao depositante, né, em relação ao depositar dentro do contrato de depósito, a questão da subrogação legal no contrato de seguro. O que é isso? Eu só estou citando exemplos para vocês de situações onde a lei impõe essa a cessão legal, tá? Num sentido de substituição, quando a gente fala em subrogação, é substituir. Então, sempre que a lei traz essa questão da subrogação, é uma espécie de cessão legal aí que a letra de lei pode trazer. Nós temos também possibilidade de cessão judicial, que é quando há uma transação de crédito determinada pelo juiz, tá? Então, nós temos possibilidades do juiz mandar fazer essa substituição,
certo? São questões já de matéria mais processual, mas que vocês vão ver à frente quando forem estudar processo, que tem possibilidade de cessão de crédito judicial também, ok? Em regra, essa cessão, quando ela é convencionada entre as partes, não se exige uma forma especial, tá? Para ela ter validade entre as partes aí, salvo se o objeto tiver direitos específicos, regramentos específicos, como, por exemplo, a necessidade da escritura pública para validar um ato, né? Então, isso vocês conseguem verificar lá no artigo 298. Só que, em regra, fala-se que não tem uma formalidade específica, certo? No nosso artigo 289, o legislador traz um exemplo que ele fala que o cessionário de crédito hipotecário, né, de uma hipoteca, tem o direito de fazer e averbar a cessão no registro de imóveis. Então, são exemplos de formalidade, tá, pessoal? No material complementar aí, eu coloquei vários artigos de situações em que a lei exige essa formalidade, mas, em regra, ela é de forma livre, tá? Dentro da cessão de crédito convencionada entre as partes. Como eu disse para vocês, o artigo 290 fala que a cessão de crédito ela não tem a necessidade de ter a anuência do devedor, mas a notificação do devedor ela precisa ser expressa, tá? E vai ter o quê? Como fundamentação aí para que esse devedor cumpra com o que é devido de um modo correto, evitando aí possíveis prejuízos que ele poderia pagar para a pessoa errada. E isso está dentro do artigo 290, a necessidade de realizar essa notificação daquele que deve, tá? Se ele não for notificado, pessoal, é como se a cessão não existisse para ele. Então, vai se considerar válido o pagamento que ele realizar, mesmo que seja para a pessoa errada, tá? Então, se notificar mais de uma vez para ele também e ele pagar para a pessoa errada, vai ser considerado válido, desde que a pessoa apresente aí um título que comprove, está no artigo 292, tá bom? Se for uma dívida solidária, todos os codevedores devem ser notificados, certo? Se ele for incapaz, o devedor tem que notificar o seu representante legal. Então, essa notificação ela tem que ser bem minuciosa, feita aí por um ato bem cuidadoso, certo? A responsabilidade do cedente, aquele que realiza a cessão. O artigo 295 fala que a responsabilidade imposta aí pela lei ao cedente não se refere à solvência do devedor. Então, eu não vou garantir que vai ser pago, eu vou garantir o quê? Que existe esse crédito. Agora, se vai ser recebido, se vai ser adimplido esse crédito, eu já não posso garantir, eu como cedente, tá? Assim como nas sessões gratuitas, vocês viram? Se tiver sido de má fé, ele tem que garantir a existência e o cumprimento. Se for feito gratuito e de boa fé, ele não tem garantia nem de existência nem de cumprimento. Se ficar convencionado aí expressamente que o cedente ele vai responder pela solvência do devedor, então já não é algo de emanação legal, mas de decisão entre as partes, nós acordamos que esse cedente vai sim responsabilizar por esse pagamento, tá? A sua responsabilidade ela vai ser limitada ao que recebeu do cessionário com os respectivos juros, mais as despesas aí da cessão e as efetuadas com cobrança, tá? Isso tá no artigo 296. Ok, pessoal? Dando sequência aí, nós temos que quando é convencionada a responsabilidade pela solvência do devedor, ela tem uma natureza mais indenizatória do que satisfatória. Então, tira aí, exime-se aí os riscos do negócio, né? Isso o nosso artigo 297 fala pra gente. Nós podemos ilustrar aí como exemplo, né? Se o crédito era de deixa eu ver um valor mais fácil de calcular aqui, sou de humanas. Se era de 20 mil reais o valor e foi cedido aí por 16 mil, eu fiz uma cessão que onerosa, descontei um cheque, era 20 mil, descontei por 16 mil.
só terá direito a esta última importância com os referidos acréscimos e não o valor do crédito. Eu faço a cessão eu sou a cedente do cheque. Ele vale 20 mil, mas eu só vou me responsabilizar pelo valor que eu recebi, que foram os 16 mil, tá? Então, aquele que adquire um crédito, ele paga menos, né, que o seu valor nominal, visando que lucros, né, mas assume o risco aí do negócio. Então, faz parte dessa cessão de crédito onerosa, aquele que compra cheque, por exemplo, ele assume o risco do cumprimento. Eu garanto que o cheque existe, que ele é autêntico. Agora que ele vai ser solvido, já é outra história, certo? Para finalizar aí, nós temos que no artigo 298 fala pra gente que o crédito, uma vez que ele for penhorado, ele deixa de fazer parte aí do patrimônio do devedor, né? Por isso ele não pode mais ser cedido, tornando-se indisponível. Então, crédito já penhorado, eu devo para alguém penhorou um crédito que eu tenho para receber com o José. Não tem como eu ir lá ceder o crédito, esse crédito já foi penhorado. Ok, pessoal? Então, façam leitura dos artigos, o material complementar está bem ilustrativo, bem organizado, não deixem de vê-lo, tá? E vamos dar continuidade aos nossos estudos nas próximas videoaulas. Bons estudos, eu me encontro à disposição de vocês no nosso canal oficial, que é o Moodle, através dos fóruns de interação, mas também em todas as minhas redes sociais para poder atendê-los prontamente aí nas eventuais dúvidas que possam surgir. Um abraço!